Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Amém, misericórdia. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Filipenses. Capítulo 3. Perdão, gente. Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 4. Faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Amém? Amém. Para quem já estava um pouco nervoso, agora fica um pouco mais. Irmãos, aqui é o currículo de Paulo, né? Olha o que ele fala, que se alguém pudesse se gloriar na carne, ele ainda mais do que qualquer um. O cara era irrepreensível. Mas só que tudo isso ele reputou como perda, depois que ele conhece Jesus Cristo. Irmãos, talvez quando a gente para pensar o que é que pode nos afastar da salvação, o que pode nos afastar de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é o pecado. E realmente faz isso. Só que por muitas vezes a gente está se afastando de Deus, se afastando da salvação, por coisas que talvez a gente julga que é normal. Paulo era um perseguidor da igreja. Até que ele tem um encontro com Jesus Cristo, na cabeça dele ele estava correto naquilo que ele fazia. Ele era o perseguidor de pessoas que falavam coisas blasfemas. Eles não podem falar isso. Vamos perseguir. Na cabeça dele ele estava correto. Aí uma pergunta que fica para a gente: quais são os erros que estão nos afastando de Deus e a gente trata como normal? A nossa família, o nosso trabalho, problemas financeiros, relacionamentos, o cansaço. O que é que tem talvez te afastado de Deus? E você não está percebendo. Porque Paulo ele estava cego até que ele tem um encontro com Jesus Cristo. Mas depois que ele tem esse encontro, ele se torna outro homem, outra pessoa. Mas só que quando a gente tem o primeiro encontro, o primeiro amor, é algo que traz uma alegria, traz uma paz, traz um renovo. Mas depois a gente vai percebendo que a vida de cristão ainda tem muitos desafios, ainda tem aflições, ainda tem perseguições, ainda tem calúnias, tem problemas dentro de casa, tem problemas de saúde. Não se resolve tudo. Mas quem foi que disse que seria fácil? Porque a palavra diz que se a gente espera em Jesus Cristo só por aquilo que a gente pode ver e receber nesse mundo, a gente é o mais miserável, o mais infeliz. Porque imagina bem, a gente pode receber muitas bênçãos, pode acontecer coisas maravilhosas na sua vida, mas só que tudo isso é passageiro. É assim como Paulo diz: tudo que para ele antes era importante, depois que ele conhece Jesus, agora é perda.
isso não vale nada. E sabe por que não vale nada? Porque o último desafio, a última coisa que Jesus venceu na cruz foi a morte, para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E é isso que deve estar na nossa mente, o que deve arder no nosso coração é a vontade de estar presente de Deus, de buscar Jesus Cristo pela vida eterna. Porque de todos os sofrimentos que você passou, toda a lágrima que você derramou, se existe um lugar onde a sua lágrima vai ser enxugada, se existe um lugar onde o seu coração não vai mais sofrer de dor, se existe um lugar onde não tem mais choro, esse lugar é na presença de Deus, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando nós formos levados junto dEle, onde não vai ter sol, porque a glória de Deus vai clarear tudo, onde aquilo que a gente hoje trata como valioso, que é o ouro, vai ser pavimento, a gente vai pisar. Então nada que a gente contempla com os nossos olhos nesse mundo realmente não tem valor. Mas o que tem valor é a gente compreender que Jesus Cristo é tudo que a gente precisa, e é Ele quem pode nos levar além daquilo que a gente conhece, além daquilo que a gente vê. Paulo, ele fala que ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas ele fala que viu o terceiro céu, viu o paraíso, e ouviu coisas que não tem como repetir, não dá para dizer o que ele ouviu. Será que tudo aquilo que ele vivia antes podia proporcionar para ele essa visão? Será que se ele não se encontra com Jesus Cristo, será que ele teria esse aperitivo do que é o paraíso para poder relatar na Bíblia, para eu e você ouvir? Irmãos, por mais que você idealize, por mais que você imagine o que vai ser o céu, o que vai ser o paraíso, por mais que você tente imaginar ou sonhe o que vai ser estar diante de Deus e ver Ele e ouvi-lo, posso dizer, garantir que é muito pequeno. Só que muitas vezes os nossos olhos estão fechados por causa da nossa vida cotidiana, por causa daquilo que a gente vai vivendo no automático, e a gente acaba se distanciando daquele que pode fazer muito mais na nossa vida. Irmãos, com certeza a gente pode confiar que Deus Ele quer curar, que Deus Ele quer salvar, Deus Ele quer fazer muita coisa na sua vida, mas e se Ele não fizer? Ainda assim Ele continua sendo aquele que pode te dar a vida eterna. Um amigo meu, ele mandou para mim um áudio, que é um devocional igual esse que o pastor Rafael envia para a gente. E resumindo, ele extrai de um livro, e o nome do livro é O Melhor Ainda Está Por Vir. E tem a história de uma moça, que ela, depois que ela nasce, ela é colocada num lar que cuida de crianças deficientes. E ela tem paralisia cerebral. E ela vive lá por 20 anos. E a vida dela se resume em comer, dormir e beber. De vez em quando ela olhava para a parede, parada. De vez em quando ela tinha algumas convulsões. Uma perna precisou ser amputada. E o pessoal que cuidava dela orava para que Deus tomasse ela logo, porque aquilo é sofrimento. Ela apenas vegetava. Mas só que tinha alguém que fazia um trabalho nesse hospital e cantava louvores perto dela. Durante muito tempo cantava louvores. Então, quando chegou o dia dela ser recolhida, lembra bem, ela não falava, ela não expressava nada. Então, o diretor, passando pelos quartos, viu que ela estava com o rosto transfigurado e repetindo os louvores que essa pessoa cantava para ela. Louvores que falava da partida da nossa vida para a vida eterna. E ela cantou esses louvores, ela repetiu esses louvores por meia hora. E depois ela morre tranquilamente, calmamente. Talvez a gente, ouvindo essa história, a gente pode pensar: nossa, mas essa moça não aproveitou nada. Mas essa moça não viveu nada. Por que será que aconteceu isso com ela? Irmãos, a gente deve aprender que a gente não deve tentar entender o que Deus faz, como Ele faz, o porquê Ele faz. Mas eu fiquei pensando, quantas pessoas não foram transformadas através da vida dessa moça, que não falou, não pregou, mas só que ao partir, o testemunho de vida dela mostra para talvez alguns médicos que eram incrédulos, que existe alguma coisa depois daqui, que existe alguma coisa depois da morte.
Ela viu, Estevão viu. E é isso que a gente deve querer ver. Talvez a gente fica tão perdido no nosso mundo, fechado, no meio da nossa família, olhando para os problemas. Por que Deus não faz? Por que Ele demora? Por que Ele não resolve? Irmãos, acalma o teu coração. Respeita o tempo de Deus. Porque talvez aquilo que você está idealizando é muito pequeno perto do que Ele quer fazer. Paulo, ele talvez podia ter sido convertido quando era mais jovem. Talvez ele não participasse da execução de Estevão. Talvez ele não perseguisse. Mas a gente não sabe o porquê. Talvez Deus esperou tudo isso acontecer para mostrar que até um perseguidor consegue receber o perdão, consegue receber a salvação. Porque não é por merecimento, é por graça. E qual é o sonho do nosso coração? O que é que fica passando na nossa mente? O que é que tem tomado o nosso tempo? Quando o que devia tomar o nosso tempo é aquilo que a palavra nos ensina, é aquilo que a palavra nos promete. O que devia encher o nosso coração é aquilo que Jesus deixou para nós. Mas a gente acaba enchendo o nosso coração com coisas que vão passar. O seu trabalho, você não é tão importante assim lá. Você pode ser substituído. A sua empresa pode trocar de mão. A sua família pode te virar as costas. Mas existe um Deus que é fiel e cumpre. E que Ele se mantém fiel a nós. E quando a gente acha que está sozinho, Ele está ali junto. Quando a gente está no nosso quarto, talvez orando, ou talvez nem consegue orar, apenas chora, soluça. Ele sabe o que você precisa. Antes que você abra sua boca, Ele sabe o que você precisa. Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Ele tem cuidado de você até quando você nem pensa, nem imagina. Quando você acorda, todo minuto do seu dia, Ele tem te acompanhado. Os olhos deles não se fecham. A mão dele não está encolhida. Os ouvidos dele não estão tapados para a sua oração. Tudo que Ele precisa é que você compreenda que Ele é tudo que você precisa. Tem uma passagem que fala de uma mulher que estava num poço. E Jesus chega até ela. E aí nesse diálogo, Jesus pede água para ela. Ela ainda não sabe quem Ele é. Então ela, pensando na fadiga que era buscar água ao meio-dia, solão quente. E naquela conversa, Jesus fala que Ele tem uma fonte de água que jorra para a eternidade. Mas ela pensa na sua fadiga diária. Mas o que Jesus está prometendo não é isso. O que Jesus está prometendo é um alívio para a eternidade. Ali ela tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus se revela a ela. E a gente não sabe o que acontece. Uma mulher excluída, adúltera, que tinha 5 maridos. Também fala do encontro de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, um fariseu, um cara importante, mas que também era equivocado no seu entendimento de onde encontrar a vida eterna. Ele conhecia a Bíblia de capa a capa, o Antigo Testamento. Ele sabia de versículo a versículo se alguém questionasse, mas ele ainda não tinha entendido. Mas Jesus veio revelar. E nessa conversa Jesus fala para ele: olha, precisa nascer de novo. E ele fica todo pensativo. Como é que pode um homem nascer de novo? Será que vai voltar para a barriga de sua mãe? Pensa como é tão simples. Como Jesus abre as portas do céu para nós. Ele apenas pede que a gente creia nele. Que a gente, num ato público, desça as águas do batismo. Que a gente se arrependa da nossa vida velha. Para que a gente possa viver o que realmente é valioso junto com Ele, ainda aqui nessa terra. Só que o melhor ainda está por vir, meu irmão. O teu olho não viu o que está por vir. O teu olho não viu tudo que é necessário.
Deixa que Jesus abra teus olhos. Deixa que Ele abra o teu entendimento. Deixa que a palavra encontre lugar no seu coração, para que você seja transformado, assim como Paulo foi. Paulo, aquele que era perseguidor, foi um implantador de igreja, escrevia cartas de dentro da cadeia, mas ele não desfaleceu. Ele apanhou, ele envelheceu, mas ele fala que ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira e ele guardou a fé. Meus irmãos, o inimigo, o que mais ele quer é bombardear a sua fé, porque é através da sua fé que você alcança, através da sua fé que você agrada a Deus. E ele fica colocando um monte de problemas, ou talvez um monte de coisas chamativas diante de você, para poder chamar sua atenção e desviar o foco. E sabe qual é o foco? O foco é que a morte iguala a todos. A morte iguala a todas as pessoas, do mais importante ao menos importante. Mas existe um Redentor que vive e já se levantou. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele venceu a morte, levou o meu e o seu pecado sobre ele, sofreu numa cruz para que eu e você fôssemos resgatados. Essa é a verdade que ele quer tentar apagar da sua mente, talvez dizendo que você não merece, mas a graça é essa: a gente não merece, mas Jesus fez tudo porque Ele nos amou primeiro. Antes que a sua mãe escolhesse o nome para te batizar, Ele já te conhecia. Ele sabe de todos os seus pensamentos, dos seus medos, das suas dores, e Ele quer sarar todas elas. Mas a gente precisa deixar que Ele nos cure. A gente precisa deixar que Ele se revele a nós. E depois que Ele se revelar, a gente precisa perseverar. Porque a salvação, meus irmãos, ela já está proposta para nós. Já é um presente. Mas a gente precisa perseverar diante das aflições, diante das lutas. E entender que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também. E que talvez eu não receba alguma bênção, que eu estou esperando há muito tempo nessa vida. Mas só que no porvir, se eu chorei, eu vou ser consolado. Tudo que tem de perfeito e que Jesus nos promete está guardado para nós. E talvez a gente não viva aqui, mas a gente vai viver um dia, porque o céu é para quem crê. O céu é para quem confia que alguém um dia abriu para nós essa oportunidade. Nós fomos comprados por um alto preço. E a gente não pode permitir que o mundo e tudo aquilo que ele coloca diante de nós nos prive de poder viver isso. Não se afaste de Deus. Deixa que Ele faça o que Ele tem que fazer na sua vida. Amém? Já estou terminando. Para a gente encerrar, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Coríntios 15, 45. Amém? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Amém? Irmãos, a
Através de Adão a gente herda a morte, o pecado, mas através de Jesus Cristo a gente é vivificado. Através de Jesus Cristo a gente é resgatado e redimido. E isso parece loucura. Tem uma passagem em Números, se eu não me engano, que fala que o povo murmura contra Deus. Então Deus, como juízo, envia serpentes. E essas serpentes começam a picar essas pessoas e elas morrem. E eles correm para Moisés e clamam: ora para Deus. E Deus fala para Moisés: você vai pegar uma serpente de bronze e vai levantar numa estaca. E todo aquele que for picado por uma serpente e estiver diante dela e olhar para ela, vai ser curado, vai ser salvo, não vai morrer. E quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele cita essa passagem. Ele fala: olha, é necessário que o Filho do Homem, que Deus, que Jesus Cristo, seja levantado, igual foi levantado a serpente de bronze. E talvez isso confunde ainda mais alguém religioso daquela época. Porque se o pecado a gente herda de Adão, se a imagem do homem, esse corpo corruptível, é a imagem do pecado, como é que agora você é salvo? Através de um homem que está pregado numa cruz, humilhado e morrendo. É só por fé. Aquilo que parecia humilhação, aquilo que parecia o fim de Jesus Cristo, os seus algozes apenas estavam cumprindo o que a palavra já tinha predito, já tinha falado. Irmãos, o nosso Rei, o nosso Senhor, Ele não venceu subindo num trono, foi numa cruz. A coroa dele era de espinhos. Ele foi humilhado, mas Ele venceu, para nos dar a vitória, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar a vida eterna, para a gente não sofrer mais. Amém? Então tenha essa certeza no seu coração. Jesus te ama e Ele intercede por nós. Amém? Vamos ficar de pé? Vou chamar o pastor aqui. Aleluia. Feche teus olhos. Que palavra tremenda Deus traz ao nosso coração e que nos dá também temor. E abre-se uma oportunidade que a gente não sabe se vai haver alguma outra. Você que nessa noite precisa entrar pela porta dessa graça, porque você não sabe se ela estará mais aberta. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu coração se encheu de temor ao ouvir essa mensagem. E eu te desperto, eu te exorto: tema a palavra do Senhor. Se você essa noite precisa restaurar a sua aliança com Deus da nossa salvação, ou se você precisa hoje dar um passo e dizer: eu quero viver para Jesus, eu quero viver a vida que Jesus tem para mim, porque até hoje eu não tomei uma decisão firme. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não é para ninguém ver, não. É para que você se mova pelo peso dessa palavra diante dos céus, para que Deus veja a tua atitude, o teu constrangimento diante do convite da salvação. Eu preciso restaurar a minha aliança com Deus. Eu já fui mais firme e eu preciso, como o pastor Leandro pregou, valorizar é o que tem valor, a salvação, e abrir mão de coisas
que vai me substituir a qualquer momento. Saia do seu lugar, vem à frente. Mas se até hoje você ainda não teve a atitude dessa decisão de realmente viver para o Senhor, viver o plano do Senhor, abrir-se ao projeto do Senhor, vem aqui à frente nessa hora. Vou pedir para apagar a luz. Nós não sabemos quanto tempo temos ainda. O dia de se entregar é hoje. O dia de se render ao Senhor é hoje. Não, eu vou chegar lá em casa e lá no meu quarto eu vou fazer uma aliança com Deus, que eu tenho vergonha de ir para frente. Irmão, você não sabe se chega em casa. Não temos controle da nossa vida. Não deixa para o próximo culto. Se houver mais alguém, talvez você está sentindo um formigar, um incômodo, vem aqui, o Espírito Santo está te chamando. Não resista à voz de Deus. Não resista. A gente sabe que Deus está chamando, porque dá uma vontade de ir, a gente olha para o lado, fica com vergonha, vê se alguém vai com a gente. Não, venha. É individual essa atitude. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que brilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho da reconstrução. Ele é o caminho de tudo que você anda buscando em outros lugares, prazeres, e não tem encontrado. Se hoje o teu coração se abrir, Ele diz: então você entrará por mim e encontrará pastagem. Ele é a porta. Ele é a porta de um novo tempo, de um horizonte, de uma vida abundante para você. Diga
Diga assim comigo: Pai, eu ouvi a tua palavra e eu aceito essa noite o convite da salvação. Eu tomo uma decisão de abraçar a vida eterna. Eu tomo agora a minha cruz e eu te entrego a minha vida, os meus dias, o meu tempo, os meus talentos, o meu futuro. Tudo é teu e eu te recebo como meu Salvador. Mas de uma maneira especial, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu sou o servo e Jesus é o Senhor. O que o Senhor quer de mim? O que eu ando fazendo que o Senhor não quer mais? O que eu não estou fazendo que o Senhor quer que eu faça? Jesus, eu quero essa noite que o Senhor se assente no trono do meu coração e dê as ordens, e eu vou obedecer. Perdoa os meus pecados. Eu sou falho, cheio de defeitos. Me perdoe, me ajude a não mais pecar. Escreva o meu nome no livro da vida eterna. Amém. Amém. Irmãos, vocês que estão aqui à frente, mas a todos os irmãos, nós recebemos muito Jesus como Salvador. Só que para Ele nos salvar, nós precisamos deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. É fazer o que Ele quer que a gente faça, por mais que a gente não esteja querendo. É deixar de fazer o que a gente gosta tanto de fazer, porque Ele está mandando a gente não fazer mais. A cruz é um caminho para vivermos tudo isso que aqui foi ministrado esta noite. Deixe Cristo ser o seu Senhor. Deixe Ele dar as ordens. Deixe Ele mostrar. Deixe Ele apontar. Deixe Ele corrigir. Por mais que você não queira, se Ele for realmente o teu Senhor, nós vamos ver uma vida abundante aqui na terra. Mas não vamos perder esse maior presente que é a vida eterna. Amém? Irmãos, domingo, nosso culto às 7h30. Se você ainda não deu nome, dê para ir hoje, para ir sábado que vem conosco para Matão. Deus te abençoe, a paz do Senhor.